Amados, quarta-feira, a paz do Senhor, aleluias. Estamos aqui dando continuidade no devocional e hoje eu quero falar sobre um assunto importantíssimo que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: E Noé entrou na arca com a sua mulher, os seus filhos, a esposa dos seus filhos, por causa da água do dilúvio. Então, meus irmãos, todos nós já conhecemos essa história, aonde Noé foi um homem que Deus olhou na terra e viu que Noé era um homem justo, né? Era um homem justo e temente a Deus. Então, irmãos, a Bíblia sempre fala de homem justo. Deus é um Deus de justiça e Ele gosta quando nós também somos justos. Então, meus irmãos, Deus olhou e escolheu Noé para construir a arca. Por quê? O plano de Deus era destruir o mundo, porque a cada dia que se passava, né, o pecado se multiplicava, né? Então era um povo pervertido, era um povo rebelde, sabe, um povo que não queria nada com Deus. E a cada dia estava se corrompendo mais, né? Então entra toda aquela história que Deus se arrependeu de ter feito o homem, tal. E Deus ainda deu uma chance. Entenda, meus irmãos, mesmo Deus querendo destruir o mundo, Deus ainda deu uma oportunidade para aquele povo. Noé passou construindo a arca anos e anos, anunciando que iria chover, anunciando que iria cair chuva sobre a terra, e o povo não acreditando. Por quê? Porque nunca tinha chovido na terra. Como é que alguém iria acreditar em um episódio desse? Como é que alguém iria acreditar que iria cair água na terra? Água de cima para baixo. Quem é que ia acreditar nisso? Porém, Noé simplesmente ouviu a voz de Deus, sabe? Não questionou e começou a construir a arca. Com as tábuas que Deus mandou, com as medidas, conforme Deus foi mandando, ele foi fazendo. E anunciando, e o povo: esse velho é maluco, que história é essa de chuva, velho caduco, velho maluco, você tá doido, esse fanático, fica aí dizendo que tá ouvindo Deus, dizendo que Deus tá a falar com ele, sabe? Então, glória a Deus, ele continuou firme e fiel naquilo que Deus mandou ele fazer. E nós somos assim, irmãos. As pessoas podem nos chamar de doido, fanático, do que seja. Pero o nosso papel é fazer o que Deus mandou e pronto. E o resto ele se responsabiliza. Então, vamos lá. Noé entrou na arca, ficou pronta. Noé entrou na arca e depois entrou um casal de cada animal, certo? É isso que está escrito na Bíblia. Porém, o foco de hoje não é tanto isso. Vocês vão já entender aonde eu quero chegar no devocional de hoje. De repente, caiu chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que choveu por 40 dias e 40 noites, né? E depois de um punhado de dias foi que a água se abaixou. Ou seja, Deus destruiu aquele povo que não quis acreditar em Noé, que não quis fazer um concerto com o Senhor. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, né? Jesus diz que como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Da mesma forma vai ser quando Jesus voltar. Esse é o foco do assunto. Jesus está voltando. Nós, como cristãos, estamos anunciando a volta de Jesus. Quantos cristãos há muitos anos, né?
Já há muitos anos já é anunciada a volta de Cristo e as pessoas não acreditam. Parece que quanto mais a gente anuncia, mais as pessoas ficam incrédulas. Porém, nós não temos que deixar de pregar porque as pessoas não aceitam. Nós temos que convidar as pessoas para entrar na arca, ou seja, no caminho do Senhor que conduz à salvação. Nós temos que alertar as pessoas, sofisomos. Nós temos que alertar as pessoas de que Jesus está voltando. Ninguém acreditava na chuva porque nunca tinha chovido, nunca tinha caído água sobre a terra. E ninguém acredita na volta de Cristo pelo mesmo motivo. É um evento inesperado. É um evento que é difícil acreditar. O arrebatamento da igreja é algo difícil de acreditar, porque nunca aconteceu. Porém, vai acontecer e nós cremos nisso. Eu mesmo creio de todo o meu coração, com toda a minha alma, e luto com todas as minhas forças, me esforço para esse dia acontecer e eu ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado e subir com Jesus, né? Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado pelo esforço. Então eu luto todos os dias para me esforçar, porque eu quero ir morar no céu com Jesus. Oda? Então, o que acontece? Nós temos que continuar pregando, seguir pregando, que Jesus está voltando. Mesmo nos chamando de louco, mesmo tirando sarro, burla, chacota com a nossa cara, nós temos que continuar pregando, irmãos, para depois o sangue dessas pessoas, desse camarada e dessa camarada, não ficar em nossas mãos. Então, assim como foi nos dias de Noé, será a volta de Jesus. Todo mundo está por aí, ninguém está esperando. Todo mundo disperso, inclusive os cristãos, dispersos, comendo, bebendo, casando, descasando, casando de novo, né? Que hoje em dia o tal do casamento virou uma bagunça, né? Já não existe mais essa história de que casamento é um só, né? Pode casar, descasar, casar de novo, descasar de novo, quantas vezes queira. E não é assim. Casamento é um só até que a morte o separe, né? Caso contrário, é adultério. É a Bíblia que diz, né? Então, o povo está por aí, disperso, desapercebido. E Jesus está voltando, está alertando. Conserta a sua vida, conserta a vereda, entra para o caminho, entra para a porta estreita. Eu vou voltar, vai ser assim. Ele dá os sinais de quando seria a sua volta. Os sinais estão aí, os sinais estão se cumprindo, falta poucos para se cumprir. E as pessoas seguem dispersas, as pessoas seguem sem querer ter um compromisso sério com Deus. Então hoje eu quero te alertar. Jesus está voltando e a diferença do dilúvio para agora é que agora não vai mais terminar com água, vai terminar com fogo. Com fogo, entendeu? Então agora só não vai ser com água, vai ser com fogo. Então vigia, pelo amor de Deus. Aceita Cristo, você que ainda não aceitou, sabe? Aceita a Cristo Jesus. Seja fiel. Você que é crente, não seja um crente de nome, não seja um crente para esquentar o banco, não. Seja um crente de verdade. Abandona o pecado. Abandona as vaidades desse mundo. Abandona de vez tudo aquilo que não agrada o Senhor. Viva uma vida de santidade. E você vai ter a recompensa naquele dia. Todos aqueles que te chamaram de doido, de louco e não se converteram, vão ter que ver, aleluias, glórias a Deus. Vão ficar sabendo, aliás, depois que aquele povo barulhento sumiu, né? Aleluia. Onde está aquele povo barulhento, né? Como diz aquele hino, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Nós vamos embora. Vamos entrar na arca para viajar para Sião. Amém? Glória a Deus. Fica aí com essa palavra, que Deus te abençoe. Siga pregando. Não deixe de pregar. Em nome de Jesus. Pregue em tempo e fora de tempo. Amém? Porque o arrebatamento é uma realidade, é um acontecimento que vai acontecer e nós vamos subir com ele lá. Nós somos a geração do arrebatamento. Amém, queridos? Deus abençoe. Hoje nós estendemos aí, né, um pouquinho aí, já vão para quase 11 minutos de devocional. Você que viu até aqui, que Deus te recompense muito. Amém? Deus abençoe, Cristo ama a todos e eu também. Até amanhã, se Deus quiser.